E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nosso papo é reto, direto ao ponto, num dos temas que mais caem em direito processual civil: provas. A gente vai passar por tudo que é crucial para garantir aqueles pontos que fazem a diferença na aprovação. Então, preparados? Bora mergulhar nisso. Olha, toda a nossa conversa sobre provas começa com essa pergunta aí na tela. Parece básica, né? Mas eu garanto, dominar a resposta para quem prova o quê é o que define o jogo. É a base, a espinha dorsal de tudo que a gente vai ver a seguir. E a resposta para essa pergunta está toda concentrada nesse conceito: ônus da prova. Esse é o ponto de partida. Tudo gira em torno do artigo 373 do Código de Processo Civil. E pode anotar aí, esse artigo não só cai, ele despenca nas provas. Então vamos dominar ele de uma vez por todas. Então, o que é esse tal de ônus da prova? De um jeito bem simples, é a responsabilidade que cada um no processo tem de provar aquilo que está falando. Pensa que é uma regra com duas funções. Primeiro, ela diz para as partes o que elas têm que correr atrás para provar. E segundo, ela serve como uma regra para o juiz, para ele saber como decidir se, no final das contas, ele ainda tiver alguma dúvida sobre um fato. A regra geral, que a gente chama de distribuição estática, é o padrão. Funciona assim. Para o autor, a missão é provar o fato que cria o direito dele, o tal do fato constitutivo. Para o réu, a tarefa é outra. Ele tem que provar algum fato que impeça, modifique ou que até extinga o direito do autor. Gravem bem essas palavrinhas: constitutivo para o autor, impeditivo, modificativo e extintivo para o réu. As bancas de concurso amam misturar isso para te confundir. Mas, alerta máximo aqui. Essa regra não é de ferro, não é absoluta. E é aí que mora o perigo, porque a banca sabe que todo mundo decora a regra geral. Então o que ela faz? Cobra a exceção. E a exceção é que o juiz, em algumas situações, pode virar à mesa e inverter o ônus da prova. É o que a gente chama de distribuição dinâmica. E quando é que essa inversão pode rolar? O parágrafo 1º do artigo 373 explica: o juiz pode fazer isso se o caso for muito específico, se for impossível ou muito, mas muito difícil mesmo para uma parte provar o que precisa, ou, ainda, se for óbvio que a outra parte tem muito mais facilidade de conseguir aquela prova. Agora, o ponto que mais grita em prova é esse aqui. A decisão do juiz que inverte o ônus tem que ser obrigatoriamente fundamentado. Ele tem que explicar o porquê. Sem isso, não vale. E essa inversão tem um limite, tá? É a tal da prova diabólica. O que é isso? É aquela prova que é simplesmente impossível de se conseguir. O juiz não pode inverter o ônus e jogar no colo da outra parte uma missão impossível. A ideia da inversão é fazer justiça, é buscar a verdade e não criar uma armadilha processual. Beleza, a gente já entendeu a regra do jogo, quem prova o quê, agora vamos ver como se prova. Vamos dar uma olhada nas ferramentas, nas provas em espécie que o Código de Processo Civil traz e que são figurinhas carimbadas em qualquer prova de concurso. Começando pela confissão. Para passar na prova, é só lembrar de 3 elementos: o subjetivo, que é a própria parte, o intencional, que é a vontade real de admitir algo, e o objetivo, que é o fato ser ruim para quem está confessando. E aqui vem o pulo do gato, a dica de ouro. Confissão só vale para direitos disponíveis, ou seja, aqueles que a pessoa pode abrir mão. Coisas como o direito à vida, por exemplo, não dá para confessar. Fica a dica. Cuidado para não cair nessa pegadinha clássica. Depoimento pessoal e interrogatório parecem a mesma coisa, mas não são. O depoimento pessoal é quando a parte contrária pede para ouvir a outra. E se a pessoa não aparece ou se recusa a responder, ela sofre a pena de confesso. O juiz pode considerar como verdade o que a outra parte alegou. Já o interrogatório é o juiz que determina por conta própria. E aqui está a grande diferença. No interrogatório, se a parte faltar ou ficar em silêncio, não tem pena de confesso. Grave isso porque a banca adora essa diferença. Agora uma prova que está super em alta: a ata notarial. Pensa nela como se fosse uma fotografia com fé pública de um fato. A pessoa vai no cartório e o tabelião documenta oficialmente algo que está acontecendo, tipo o conteúdo de um site, uma conversa de WhatsApp, qualquer coisa. Essa ata vira um documento com uma força probatória gigante no processo. É uma novidade importante do CPC de 2015. Ok, já vimos algumas provas em específico. Agora vamos subir um nível e falar das regras de ouro, aqueles princípios que valem para todo e qualquer tipo de prova. Entender a lógica por trás disso ajuda a matar um monte de questões. E a primeira regra de ouro é o princípio da atipicidade. O que ele quer dizer?
Basicamente, que a lista de provas que está lá no código não é uma lista fechada, não é um cardápio limitado. Qualquer meio de prova pode ser usado, desde que cumpra 2 requisitos: ser legal, ou seja, não ser proibido por lei, e ser moralmente legítimo. Isso é o que permite que o direito acompanhe as novas tecnologias, por exemplo. E se tem uma coisa que você precisa levar decorada para a prova, é isso aqui. O artigo 374, que fala dos fatos que não precisam de prova. É uma listinha. Primeiro, fatos notórios, que todo mundo já sabe. Segundo, fatos que a outra parte já confessou. Terceiro, fatos incontroversos, aqueles que ninguém discutiu. E quarto, fatos que a própria lei já diz que são verdade até que se prove o contrário. Memoriza essa lista porque ela é questão certa. E a prova emprestada pode? Pegar uma prova que foi feita num processo X e usar no processo Y? A resposta é sim, pode. Super comum e ajuda a economizar tempo e dinheiro. Mas tem uma condição de ouro, que não dá para esquecer. O contraditório tem que ser respeitado. Ou seja, as partes têm que ter tido a chance de debater aquela prova, tanto no processo original, quanto no novo processo onde ela está sendo usada. Bora testar isso na prática? Uma questãozinha no estilo da VUNESP. A inversão do ônus da prova por excessiva dificuldade tem a ver com o quê? Letra A, a parte ser pobre, ter hipossuficiência financeira, ou letra B, a parte ter uma impossibilidade clara de conseguir informação sobre o fato. Pensa um pouquinho aí, qual você marcaria? Resposta certa, letra B. E por quê? Porque a dificuldade que a lei fala é a dificuldade de produzir a prova, de ter acesso à informação, de ter condições técnicas para demonstrar o fato. Não tem nada a ver com a condição financeira da parte. Ser rico ou pobre não muda o ônus da prova por si só. A questão é o acesso ao meio de provar. É assim que a teoria vira prática na hora da prova. Bom, chegamos na nossa reta final, a hora do nosso checklist da aprovação. Vamos fazer aquela revisão rápida, só com filé, para garantir que tudo isso fique fresco na memória para o grande dia. Então, anota aí o bizu final para levar para a prova. Primeiro, ônus da prova do 373. Autor, fato constitutivo, réu, o resto. Segundo, inversão do ônus. É exceção e precisa de decisão fundamentada, sempre. Terceiro, depoimento pessoal é diferente de interrogatório e a chave é a pena de confesso. E quarto, a listinha de fatos que não precisam de prova. Notórios, confessados, incontroversos e com presunção legal. Com isso aqui na cabeça, a chance de gabaritar é enorme. E para a gente fechar, uma coisa importante. Estudar para concurso é uma construção, tijolo por tijolo, todo santo dia. Então, revise sempre o que a gente viu, faça muitas, mas muitas questões e o mais importante, mantenha a constância. A aprovação não acontece do nada, ela é só a consequência desse esforço diário. E fica aqui uma provocação para continuar os estudos. A gente viu a inversão que o juiz faz no meio do jogo, mas e quando a própria lei já entra em campo e diz que o ônus é invertido? Pensa, por exemplo, lá no Código de Defesa do Consumidor. Entender essas inversões que já vêm da lei é o próximo passo para zerar esse assunto. Bons estudos e até a próxima!